Na pequena cidade de Hollow Creek, havia uma lenda que todos conheciam, mas poucos ousavam contar. Era a história de Mary Worth, uma mulher cuja beleza era tão incomum que muitos diziam que ela poderia cativar até o mais frio dos corações. Com longos cabelos negros como a noite, pele pálida e olhos verdes que brilhavam como esmeraldas, Mary passava horas em frente ao espelho, admirando-se e sussurrando palavras de amor para sua própria imagem. A vida de Mary, no entanto, sofreu uma reviravolta trágica. Em um dia ensolarado que parecia promissor, ela decidiu fazer uma caminhada pela floresta próxima, onde as flores estavam começando a florescer. Enquanto passava por um caminho estreito, um tronco caído apareceu repentinamente em seu caminho, e ela, distraída com seus pensamentos vaidosos, tropeçou e caiu. O impacto fez com que ela batesse a cabeça em uma pedra afiada, e tudo o que se seguiu foi um turbilhão de dor e escuridão. Quando acordou, estava de volta à sua casa, mas algo estava profundamente errado. A luz do sol entrava pela janela, mas refletia na superfície do espelho de forma que Mary não reconheceu sua imagem. Seu rosto, uma vez símbolo de beleza, agora apresentava cicatrizes profundas e inchaços grotescos. Ela gritou, um som angustiado que ecoou pelas paredes da casa. O espelho, aquele que antes era seu confidente, agora refletia uma estranha que não conseguia aceitar. Desesperada para recuperar suas antigas feições, Mary tornou-se obcecada. Ela passou dias e noites pesquisando lendas e rituais ancestrais que prometiam devolver a beleza perdida. Foi quando ela ouviu falar sobre um antigo encantamento que poderia conceder seu desejo, mas a um custo terrível. Os sussurros falavam sobre entrar no espelho, um portal para outra dimensão, onde poderia encontrar o que tanto almejava. Com o coração palpitante, Mary decidiu arriscar. Em uma noite escura, quando a lua cheia iluminava os céus, ela apagou todas as luzes da casa, exceto pela vela que acendeu em frente ao espelho. Olhando fixamente para seu reflexo, virou-se de costas 3 vezes e pronunciou seu nome: Mary Worth, Mary Worth, Mary Worth. A sala começou a tremer e um frio intenso tomou conta do ambiente. De repente, o espelho brilhou intensamente e a superfície foi envolta em um vapor etéreo. Com um passo hesitante, Mary atravessou o vidro, sentindo uma onda de energia percorrer pelo seu corpo. Ela não teve certeza do que esperaria do outro lado, mas o desejo de recuperar sua beleza era mais forte do que qualquer medo. Ao entrar, Mary encontrou-se em um mundo distorcido, onde espelhos refletiam não apenas sua imagem, mas também a essência de suas emoções mais profundas. O ar estava pesado de tristeza e desespero, e ela percebeu que não estava sozinha. Sombras vagavam pelo espaço, criaturas que pareciam capturar a essência das almas perdidas, todas em busca de algo que também haviam perdido. Mary caminhou por esse labirinto de espelhos, chamando por si mesma, buscando o rosto que havia amado tanto. Cada reflexão mostrava uma versão diferente dela mesma, algumas belas, outras horríveis, mas à medida que explorava, percebeu que cada uma dessas versões carregava um fragmento de dor, uma história de desespero e perda. Desesperada, Mary finalmente encontrou um espelho maior, mais ornamentado que todos os outros. Nele,
viu a imagem do rosto que tanto desejava, mas atrás daquela beleza radiante espreitava um vazio, um abismo que parecia querer engoli-la. Um riso suave ecoou, e Mary se deu conta de que não poderia simplesmente recuperar o seu rosto sem controlar a verdade que havia destruído. Ela se lembrou das horas passadas em frente ao espelho, da superficialidade de sua vaidade. Naquele momento, ela compreendeu que o verdadeiro valor não estava no exterior, mas na riqueza das experiências e das emoções vividas. Com essa revelação, Mary começou a mudar. O espelho não podia mais refleti-la da maneira que desejava, mas ela não tinha mais medo. As sombras ao seu redor começaram a desaparecer e a luz do verdadeiro eu de Mary brilhou intensamente. Ao se voltar para o espelho, viu que a beleza que buscava não era um rosto perfeito, mas a aceitação de quem realmente era. Com um último olhar para o mundo distorcido, ela atravessou o espelho novamente, retornando à sua casa. Ao abrir os olhos na segurança de seu próprio lar, Mary percebeu que as cicatrizes ainda estavam lá, mas sua alma estava renovada. Seu coração havia sido liberado da prisão de sua própria vaidade. No entanto, um aviso ecoava em sua mente. Mesmo assim, a lenda de Mary Worth não terminou ali. Nos dias seguintes, as histórias começaram a ser contadas novamente em Hollow Creek. Aqueles que ousavam pronunciar seu nome nas noites escuras, na esperança de invocá-la, rapidamente aprenderam que a beleza pode ter um preço. Embora Mary não procurasse mais recuperar uma aparência física, o reflexo de seu desejo por poder ainda pairava no ar, esperando aquele despreparado que quisesse brincar com forças além de sua compreensão. E assim, na cidade de Hollow Creek, a lenda de Mary Worth continua, uma advertência para todos que se perdem na vaidade e na superficialidade. As noites em que se apaga a luz, em frente ao espelho, ainda carregam consigo uma aura de mistério e medo, pois quem invoca o nome de Mary Worth pode muito bem encontrar-se diante de um destino aterrador, preso entre o que é verdadeiro e o que é ilusório. As noites em que a lua cheia iluminava os céus da pequena cidade de Santa Verdura eram frequentemente acompanhadas por sussurros e histórias de terror. Mais velhos, com expressão sombria, costumavam reunir os jovens ao redor do fogo para contar sobre o corpo seco, uma criatura descrita como um corpo mirrado, com uma face grotesca, repleta de perebas e cicatrizes absurdas. Diziam que, com um olhar penetrante, ele era capaz de sugar a vida das árvores ao seu redor e, pior ainda, o sangue dos desprevenidos que ousassem cruzar seu caminho nas estradas desertas. A origem dessa lenda era tão envolta em mistério quanto o próprio ser. Era comum escutar as versões sendo contadas, mas todos concordavam que, em vida, o corpo seco era um homem formidável e terrível. A história de seu passado violentíssimo assombrou gerações. Ele era conhecido como Juca, um sujeito que empunhava a força não apenas contra estranhos, mas também contra aqueles que supostamente deveriam amar, sua própria mãe. Os gritos dela, ecoando pela vizinhança, eram um aviso claro às crianças da rua. Não se aproxime de Juca, o homem que não conhecia o perdão. Mas, como acontece em muitas narrativas trágicas, nem mesmo a severidade dos atos pôde evitar um destino cruel. Após uma briga particularmente violenta,
em que Juca espancou sua própria mãe até deixá-la sem vida, o karma lhe foi imposto. Ele morreu de forma brutal e repentina, sua própria raiva devolvendo-lhe com a mesma intensidade. Porém, ao contrário do que se esperava, a terra não quis acolhê-lo. Sua alma inquieta vagou e seu cadáver foi expelido do solo, repentinamente, como um aviso para os incautos. Assim, a escuridão reclamou seu corpo, transformando-o em um espectro atormentado, condenado a vagar pelas noites eternas. Os meses se passaram e rumores começaram a surgir de que o corpo seco estava à espreita nos cemitérios. Aqueles que se atreviam a cruzar suas sepulturas à noite sentiam a atmosfera mudar. O ar ficava pesado e uma sensação de desespero os envolvia, como se algo estivesse observando cada passo. Contavam que as árvores ao redor do cemitério secavam e murmuravam, e as flores murchavam como se a própria vida fosse sugada daquela maldita terra. Certa noite, um grupo de amigos decidiu desafiar a lenda. Sem se importar com os relatos, optaram por fazer uma caminhada pelo cemitério. Com lanternas em mãos, riam nervosamente, trocando piadas enquanto se aproximavam das lápides antigas. Um deles, Renato, sempre foi o mais corajoso do grupo. Ele exibia um ar de desprezo em relação às histórias, chamando-as de superstições infantis. "Olhem lá, lá está a tumba do Juca", disse apontando para uma sepultura com o nome desgastado. "Vamos fazer um círculo em volta dela." O time hesitou, mas não queria parecer covarde diante de Renato. Eles formaram um círculo e, enquanto falavam sobre a coragem e a bravura, um vento gélido atravessou o campo, apagando suas lanternas instantaneamente. Na escuridão, os risos se transformaram em murmúrios de preocupação. "O que foi isso?" sussurrou Lara, com a voz trêmula. Renato, tentando manter a compostura, disse para não se preocuparem que era apenas uma brisa, mas então um estalo repentino ecoou entre as árvores, como se um galho houvesse se quebrado. O pavor cresceu e os amigos começaram a sentir a presença de algo maligno. De repente, uma sombra emergiu das trevas. Era uma figura esquelética, com pele ressecada e cheia de marcas, e seus olhos brilhavam em um tom avermelhado. O corpo seco estava ali, e, como diziam as lendas, ele se alimentava não apenas do sangue, mas do medo. O pânico tomou conta do grupo. Eles tentaram correr, mas uma força invisível parecia segurar seus pés no chão. Cada um estava preso, como se a morte fosse uma canção que apenas Juca poderia entoar. Um a um, eles foram atraídos para perto da criatura, que, com um sorriso macabro, abriu a boca, revelando dentes afiados como lâminas. Quando o último grito ecoou naquela noite, o silêncio tomou conta do cemitério. Não sobrou vestígio dos jovens, exceto por suas lanternas, frenéticas em piscar, enquanto um novo eco de risadas se espalhava pela noite. Um riso horripilante, um chamado ao desencanto. A lenda do corpo seco continuou, reverberando nos becos e sussurrando entre os mourões da cidade. O cemitério ganhou mais uma história trágica, adicionando novos personagens à sua lista de almas perdidas. E assim, a ideia de que o corpo seco poderia estar à espreita, esperando por suas próximas vítimas, se perpetuou. Um aviso sombrio,
para os que se aventuram na calada da noite, onde as trevas dançam e o medo sussurra. E enquanto a lua cheia pairava sobre Santa Verdura, os sussurros ecoavam mais intensamente, sempre lembrando a todos: cuidado com o corpo seco, ele nunca dorme. Em um vilarejo esquecido pela história, aninhado nas colinas de uma Escócia sombria e envolta em névoa, vivia uma garotinha chamada Fiona. Desde muito jovem, Fiona carregava uma tristeza profunda, como se o peso do mundo estivesse sobre seus pequenos ombros. Ela olhava para o céu cinzento e sonhava com uma vida que não a fizesse sentir-se tão solitária. Com o tempo, essa solidão se transformou em desespero, levando-a a um plano sombrio que visava apagar sua própria existência. Numa madrugada gelada, enquanto a lua cheia iluminava os campos, Fiona decidiu que era hora de fazer desaparecer todos os rastros de sua vida. Em seu quarto desordenado, cercada por brinquedos esquecidos e desenhos rabiscados, ela acendeu uma pequena fogueira. Documentos, fotos e cartas foram alimentando as chamas enquanto a garotinha murmurava palavras inaudíveis, um lamento se misturando ao crepitar das chamas. Cada pedaço de papel que queimava parecia liberar um fragmento de sua alma. Após a queima dos seus pertences, Fiona sentiu uma leveza estranha, como se finalmente tivesse conseguido libertar-se da prisão que era sua vida. Naquela mesma noite, ela desapareceu sem deixar vestígios. Os habitantes do vilarejo procuraram por ela, mas suas buscas não revelaram nada. Passaram-se dias, depois semanas, até que a esperança de encontrá-la começou a murchar, como as flores de outono. Alguns meses após seu desaparecimento, o corpo de Fiona foi descoberto em uma caverna escondida nas montanhas. Estava lá, inerte e pálido, como se estivesse dormindo eternamente. Não havia sinais de luta ou sofrimento, apenas um silêncio perturbador que fez com que aqueles que a encontraram se sentissem desconfortáveis. O pequeno corpo, vestido com um simples vestido esfarrapado, parecia mais uma representação do que um sinal de vida perdida. Com o passar do tempo, tragédias começaram a assolar a família de Fiona. Primeiro, seu pai, que desmoronou sob o peso da culpa que acreditava carregar. Caiu de uma ponte em circunstâncias misteriosas, enquanto tentava pescar. Depois, sua mãe, que nunca se recuperou da perda, encontrou um destino semelhante, caindo em um abismo no bosque vizinho, onde costumava levar Fiona para brincar. A cada morte, o medo e a superstição aumentava entre os moradores do vilarejo. Sussurros sobre uma maldição pairando sobre aqueles que ousassem recordar a garotinha. O clima de terror atingiu o auge quando alguns jovens da aldeia, curiosos e insensatos, decidiram explorar a caverna onde Fiona fora encontrada. Ao entrarem na escuridão, sentiram uma presença pesando sobre eles, como se uma sombra estivesse os observando. Os risos e brincadeiras logo se dissiparam, dando lugar a um silêncio opressivo. No fundo da caverna, eles avistaram um brilho familiar, uma fileira de fotografias queimadas, perfeitamente intactas, que pareciam pulsar com uma luz sobrenatural. Assim que tocaram nessas fotos, gritos ecoaram pela caverna, e eles viram a imagem de Fiona surgir diante deles. Com um semblante triste
e implorando por liberdade. Um a um, os jovens entraram em pânico e tentaram fugir, mas a saída parecia ter desaparecido. Aqueles que encontraram o espírito da garotinha nunca mais foram vistos. A partir daquele dia, a caverna passou a ser evitada, mas a lenda de Fiona apenas crescia. Com o passar do tempo, a cidade ficou marcada pelas mortes e desaparecimentos, e poucos se atreviam a falar sobre a garotinha da Escócia. As famílias começaram a se mover para longe, como se a presença de Fiona fosse contagiante, trazendo consigo o véu da morte. Aqueles que ficaram continuaram a ouvir sussurros nas noites escuras, vozes de crianças que ecoavam nas suas ruas desertas, lembrando-os da garotinha perdida e da maldição que ela deixou para trás. Certa noite, uma nova família chegou ao vilarejo, ignorando as advertências dos moradores. A pequena Clara, uma garotinha de olhar curioso, explorou os arredores. Ao ouvir rumores sobre a caverna, sua curiosidade a levou a se aventurar até lá. Ao entrar, os ecos de risadas infantis e o chamado de uma voz delicada envolveram-na. Era Fiona, chamando-a. Seria uma amiga ou um aviso? Clara hesitou, mas a atração pelo mistério a impulsionou adiante. A cada passo, o ar ficava mais frio e a escuridão mais densa. Quando Clara finalmente avistou as fotografias queimadas, um arrepio percorreu sua espinha. Olhando à sua volta, percebeu que não estava sozinha. As sombras cresceram em volta dela, formando figuras indistintas. Clara olhou em volta e viu rostos familiares, aqueles de crianças que haviam desaparecido antes dela. O pânico tomou conta de Clara, que tentou correr, mas algo a impediu. A garotinha diante dela, com olhos vazios e tristes, parecia ter o poder de aprisioná-la ali para sempre. "Ajude-me", sussurrou Fiona, sua voz ecoando na caverna. "Apague o rastro." Mas a verdade era que você não pode apagar a dor, muito menos esquecer um passado tão sombrio. Enquanto Clara lutava contra a força invisível que a prendia, a escuridão a consumiu lentamente e o ciclo de terror se perpetuou. As noites na Escócia tornaram-se ainda mais sombrias e o vilarejo, agora quase desabitado, sussurrava o nome de Fiona, temendo o que poderia acontecer a seguir. Pois, em um mundo tão assombrado, mesmo as almas perdidas anseiam por companhia, e as sombras dançam entre os ecos do que foi uma vez. Era uma tarde comum quando Lucas, uma criança de apenas 5 anos, entrou na sala de estar com um sorriso radiante. Seus olhos brilhavam e sua imaginação parecia ter encontrado uma nova fonte de inspiração. "Mamãe, conheci um amigo", anunciou ele com entusiasmo. A mãe, Ana, ainda concentrada no trabalho, mal levantou a cabeça do computador. "Que ótimo, querido. Como ele se chama?", perguntou Ana distraidamente. "Jack Risonho", respondeu Lucas, rindo. "Ele é muito divertido e sempre me faz rir." Ana sorriu de volta, mas não deu muita importância ao novo amigo imaginário. Na mente dela, toda criança tinha um momento de criar amigos invisíveis, mas sabia que isso era passageiro. No entanto, o que Ana não sabia era que essa introdução inocente iria marcar o início de uma série de eventos perturbadores que mudariam suas vidas para sempre. Com o passar dos dias, Ana começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Lucas. Ele estava se tornando mais reservado, muitas vezes conversando sozinho em seu quarto. Ao entrar, Ana frequentemente escutava risadinhas,
mas quando perguntava, Lucas simplesmente dizia: "Foi o Jack". A mãe tentou ignorar os sinais, mas conforme o tempo passava, as coisas começaram a ficar estranhas. Às vezes, ela encontrava brinquedos espalhados pelo chão, como se tivessem sido jogados por alguém. Outras vezes, objetos desapareciam apenas para reaparecer em lugares inusitados. Um dia, enquanto lavava a louça, Ana ouviu um barulho vindo do quarto de Lucas e decidiu investigar. Ao abrir a porta, encontrou o menino de pé, com um olhar distante, sussurrando algo. "O que você está fazendo, meu amor?" perguntou Ana, preocupada. Lucas virou-se lentamente e, com um sorriso sinistro, disse: "O Jack pediu para eu esperar." Com o passar das semanas, o comportamento de Lucas se tornou cada vez mais agressivo. Ele começou a agir de maneira descontrolada, empurrando crianças no parquinho e gritando quando contrariado. Ana tentava entender o que estava acontecendo, mas Lucas sempre se defendia, dizendo que era Jack quem o mandava fazer aquilo. O medo começou a se instalar no coração de Ana, que não conseguia mais ver seu menino como antes. Certa noite, um silêncio aterrador tomou conta da casa. Ana acordou com um grito agudo vindo do quarto de Lucas. Ela saltou da cama e correu para a porta, apenas para encontrar o menino parado, olhando fixamente para a parede. "O que aconteceu?" perguntou, tremendo. "O Jack disse que não posso dormir", respondeu ele, com uma voz que soou mais fria do que o normal. As noites passaram a ser insuportáveis. Ana sentia que estava perdendo o controle, que algo maligno havia tomado conta da mente de seu filho. As paredes pareciam sussurrar e cada canto da casa pulsava com uma energia estranha. Ao longo das semanas, a saúde mental de Ana começava a deteriorar. Ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Os amigos notaram sua ausência em eventos sociais e começaram a se preocupar. Decidida a resolver a situação, Ana procurou ajuda. Consultou psicólogos, mas nada parecia funcionar. Eles diziam que era natural que crianças criassem amigos imaginários, mesmo que alguns fizessem isso de forma mais intensa. Mas Ana sabia que algo estava errado. A tensão aumentava e o comportamento de Lucas estava se tornando mais perigoso. Uma noite fatídica, enquanto Ana tentava acalmar seu filho, ele passou a gritar que Jack estava bravo. Ele disse: "Você não pode mais ficar aqui. Você precisa ir embora." Lucas finalmente perdeu o controle completamente, quebrando objetos pela casa. O pânico tomou conta de Ana e ela se sentia aprisionada em seu próprio lar. Num momento de desespero e confusão, a mente de Ana colapsou. Em um acesso de raiva e temor, ela pegou uma faca da cozinha e, com as lágrimas nos olhos, fez o impensável. Quando a calmaria veio após o ato horrendo, Ana olhou para o corpo inerte de Lucas e percebeu quão longe a situação havia chegado. Tudo por causa de um amigo imaginário que se transformara em um pesadelo. A polícia chegou minutos depois, chamada por vizinhos alarmados com os gritos. Ana foi encontrada em estado de choque, ainda segurando a faca e incapaz de entender a gravidade do que havia sido feito. Quando questionada sobre Jack, apenas balbuciou: "Ele disse que era para eu fazer." Lucas, com seu jeito inocente, que apenas desejava fazer amigos, tornara-se uma vítima do que deveria ser uma experiência normal de infância. E Jack risonho, esse espírito maligno, nunca mais foi visto, deixando para trás um rastro de dor e desespero.
Ana seria levada para um tratamento psiquiátrico, onde lutaria contra seus demônios internos. A história de sua vida e a tragédia que havia se desenrolado em sua casa se tornariam um aviso sombrio para todos aqueles que ignoram os sinais, alertando que nem tudo o que parece inocente é, de fato, seguro. A linha entre a imaginação e a realidade é fina e, às vezes, pode levar a consequências desastrosas. Na histórica cidade de Ouro Preto, onde cada pedra das ruas de paralelepípedos conta uma história, existe uma igreja que guarda um dos segredos mais sombrios das Minas Gerais. Esta é a história de José Antônio, zelador e sacristão da igreja de Nossa Senhora das Almas, um homem simples que teve sua vida transformada após uma noite que jamais esqueceria. A igreja, construída no século XVIII, ficava próxima a um antigo cemitério colonial, onde jaziam os restos mortais de centenas de pessoas que viveram durante o ciclo de ouro. José Antônio, um senhor de seus 60 anos, dedicava sua vida aos cuidados do templo sagrado há mais de 3 décadas. Conhecia cada canto, cada ruído comum daquele lugar, mas nada o prepararia para os eventos daquela noite fatídica de junho de 1985. Era uma noite particularmente fria, típica do inverno mineiro. A névoa densa cobria as ruas íngremes da cidade, criando um ambiente ainda mais místico do que o habitual. José Antônio havia terminado suas tarefas diárias e se preparava para dormir em seu pequeno quarto anexo à igreja, como fazia todas as noites. Por volta das 11h45, quando o silêncio noturno era quebrado apenas pelo ocasional pio das corujas que habitavam o campanário, um som diferente chamou sua atenção. No início, pensou ser apenas o vento soprando através das antigas janelas de madeira, mas logo percebeu que havia algo mais. Eram vozes que entoavam cânticos religiosos em latim, acompanhadas por um órgão que há anos não funcionava. O som vinha do interior da igreja, que ele tinha certeza de ter trancado horas antes. José Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas anos de devoção e responsabilidade o fizeram levantar-se para investigar. Vestindo apenas seu pijama e um velho casaco de lã, pegou o grande molho de chaves e uma lanterna. Suas mãos tremiam enquanto caminhava pelo corredor que ligava seus aposentos à nave principal da igreja. O som dos cânticos ficava cada vez mais alto a cada passo, e uma luz estranha, que não parecia vir de nenhuma fonte conhecida, vazava por baixo da porta principal. Ao colocar a chave na fechadura, percebeu que a porta estava destrancada, algo impossível considerando que ele mesmo a havia trancado. Com o coração acelerado, empurrou levemente a pesada porta de madeira, que se abriu com um rangido prolongado. A cena que se descortinou diante de seus olhos desafiava qualquer explicação racional. A igreja estava iluminada por centenas de velas que não estavam ali antes, mas a luz que emanavam tinha uma quantidade sobrenatural, uma coloração azulada e fria que fazia as sombras dançarem de maneira antinatural nas paredes. Nos bancos da igreja, dispostos em fileiras perfeitamente alinhadas, estavam dezenas de esqueletos. Não eram pessoas usando fantasias ou ilusões de ótica. Eram verdadeiros esqueletos.
alguns ainda com pedaços de suas antigas vestimentas penduradas em seus ossos amarelados pelo tempo. Eles se moviam em perfeita sincronia, levantando-se e ajoelhando-se, conforme os rituais da missa tradicional. No altar, um esqueleto paramentado com as vestes sacerdotais conduziam a cerimônia. No altar, um esqueleto paramentado com as vestes sacerdotais conduzia a cerimônia. Suas mãos ossudas seguravam um cálice de ouro e sua voz, uma voz que não deveria existir sem cordas vocais, ecoava pelo templo com uma autoridade sepulcral. José Antônio permaneceu paralisado, incapaz de se mover ou gritar. O ar ao seu redor estava gelado e sua respiração formava pequenas nuvens de vapor diante de seu rosto. Ele podia sentir o cheiro de terra úmida e cera derretida, misturado com um odor indefinível que lembrava túmulos antigos. Os esqueletos continuavam seus cânticos, suas vozes etéreas se misturando em uma harmonia sobrenatural que fazia as vidraças da igreja vibrarem. O órgão tocava sozinho, suas teclas se movendo sem que ninguém as pressionasse, produzindo uma música que parecia vir diretamente do além. Em determinado momento, como se percebessem sua presença, todos os esqueletos viraram suas cabeças vazias em sua direção. Dezenas de órbitas escuras o fitaram simultaneamente, e o canto cessou de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sacerdote esquelético ergueu sua mão direita em um gesto de bênção, e sua voz cavernosa ecoou pela igreja. Bem-vindo à missa dos mortos, José Antônio. Sabíamos que um dia você nos encontraria. O zelador sentiu suas pernas fraquejarem. Como aquela criatura conhecia seu nome? Antes que pudesse processar essa informação, o esqueleto continuou. Há anos observamos sua dedicação a esta casa de Deus. Você cuida não apenas do templo, mas também de nossas memórias, de todos os nossos restos mortais no cemitério ao lado. Esta é nossa forma de agradecer. José Antônio tentou falar, mas as palavras não saíam. O sacerdote esquelético fez um gesto amplo com suas mãos ossudas, e outros esqueletos se levantaram, começando a caminhar em sua direção. O som de ossos batendo contra o chão de pedra ecoava pela igreja. Não tema, disse um dos esqueletos que se aproximava, sua voz suave como um sussurro do vento. Somos as almas daqueles que foram enterrados no cemitério ao lado. Cada noite, quando o sino bate meia-noite, nos reunimos para celebrar nossa devoção eterna. Outro esqueleto, vestindo o que parecia ser restos de um vestido do período colonial, acrescentou: durante anos, mantivemos nossa existência em segredo, mas você, José Antônio, provou ser digno de conhecer nossa verdade. O zelador começou a recuperar lentamente sua capacidade de falar. Com voz trêmula, perguntou: Por que estão me mostrando isso? O sacerdote esquelético desceu do altar e se aproximou. Cada passo seu fazia eco nas paredes antigas da igreja, porque você é o guardião deste lugar sagrado. Precisamos de alguém entre os vivos que compreenda que a morte não é o fim, que a fé transcende a barreira entre os mundos. José Antônio observou, ainda atordoado, enquanto os esqueletos voltavam a seus lugares nos bancos. O canto recomeçou, mais suave agora, como uma antiga canção de ninar. As velas começaram a piscar, suas chamas dançando em uma brisa inexistente.
Agora você tem uma escolha, disse o sacerdote. Pode continuar seu trabalho, sabendo que não está sozinho em suas vigias noturnas, ou pode partir e nunca mais voltar. A decisão é sua. O zelador olhou para aquela assembleia sobrenatural, para as velas que queimavam com luz azulada, para os esqueletos que cantavam com vozes que não deveriam existir. Em seu coração, sabia que não poderia abandonar aquele lugar. Esta igreja, estes mortos, eram sua família agora. Eu ficarei, disse ele, sua voz mais firme do que esperava. Um murmúrio de aprovação percorreu a congregação de esqueletos. O sacerdote fez um gesto de bênção e gradualmente as velas começaram a se apagar uma a uma. Os esqueletos continuaram seus cânticos, mas suas formas começaram a se desvanecer como névoa sob a luz do sol da manhã. Quando o último eco do canto desapareceu e a última vela se apagou, José Antônio se viu sozinho na igreja escura. O relógio da torre batia meia-noite e, através das janelas, podia ver a lua cheia iluminando as lápides do cemitério vizinho. A partir daquela noite, José Antônio nunca mais foi o mesmo. Continuou seu trabalho como zelador com ainda mais dedicação, sabendo que cuidava não apenas de um templo, mas de um portal entre dois mundos. Às vezes, durante suas tarefas diárias, podia jurar que ouvia fragmentos distantes de cânticos ou vislumbrava sombras se movendo nos cantos da igreja. Os moradores de Ouro Preto notaram uma mudança no velho zelador. Ele parecia mais sereno, como se carregasse um segredo precioso. Quando alguém perguntava sobre os estranhos sons que às vezes viam da igreja durante a noite, ele apenas sorria e dizia que era apenas o vento nas velhas paredes de pedra. Anos se passaram e José Antônio continuou seu trabalho fielmente até seu último dia. Quando faleceu, foi enterrado no mesmo cemitério ao lado da igreja. Dizem que nas noites de lua cheia, quando a névoa desce sobre Ouro Preto, ainda é possível ouvir os cânticos vindos da igreja de Nossa Senhora das Almas. E entre as vozes etéreas dos mortos, uma voz se juntou ao coro. A voz de um zelador que encontrou seu verdadeiro lugar entre os guardiões eternos daquele solo sagrado. Esta história continua a ser sussurrada nas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, passada de geração em geração, como um lembrete de que, nas antigas igrejas de Minas Gerais, a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos pode ser mais tênue do que imaginamos. E talvez, em alguma noite silenciosa, se você passar pela igreja de Nossa Senhora das Almas, poderá ouvir os cânticos da Missa dos Mortos, ecoando através dos séculos, guardando os segredos de uma devoção que nem mesmo a morte pôde interromper.